Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros. Prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo, em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra, arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou, e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha, e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo,
vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão, fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado, por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e, por causa deles, Moisés foi castigado, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado, em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles, e arrependeu-se, por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga e amém. Aleluia. Faça o pedido da sua oração deixando um comentário no vídeo. Se quiser aprender a entender melhor a Bíblia Sagrada,
Clique no link da descrição do vídeo para conhecer o melhor método disponível. Que Deus abençoe você e sua família.